Olá, pessoal que acompanha o Verde Talks. Hoje nós temos um episódio muito especial. Vamos falar de Outubro Rosa, de prevenção e que a gente possa tocar os lares e o máximo de mulheres que já passaram por essa luta ou que possam um dia ter passado. Espero que vocês consigam ter empatia com esse programa, consigam, através dele, fazer os exames e ficar mais consciente em relação a essa situação da prevenção. Não só para as nossas funcionárias, mas todos que acompanham o nosso programa. E a gente tem a honra de receber hoje a Sônia Zink, que é da Rede Feminina, é colega nossa aqui já da Verditec. Conta um pouquinho para a gente, Sônia, da tua história, né? E da tua história em relação à luta contra o câncer, né? Então, uma boa tarde, né? E obrigada pela oportunidade. E porque quando a gente está aqui, né? Eu sempre digo, Deus me deu mais uma chance, né? Na vida, de eu estar viva e poder ajudar outras pessoas, né? Que estão passando pelo que eu passei. Então, foi no ano de 2005, eu descobri, apareceu um nódulozinho na mama esquerda. E aí fui ao médico e eles diziam que não era nada, que era só um nódulozinho, mas que era, né, que eu podia tirar. E a gente assim não aceitou, né, de tirar sem fazer uma biópsia. E aí os 5 médicos que eu fui, nenhum queria fazer. Fui para Blumenau, tudo, e quando voltei para Brusque, aí um dos médicos conhecidos da gente, né, mandou eu fazer e, e deu que era um tumor maligno. Sim, é um baque, né? Aí fui para Blumenau, fiz mais mamografias, mais ultrassom e aí uma dessas vezes de mamografia, o médico disse, Dona Sônia, tem mais alguma coisa aí? Aí eu disse, como? Aí ele disse, vai fazer a Retira. ultrassom. Aí eu saí daquela sala, fui fazer ultrassom. Quando terminou, a médica disse, a senhora tem mais um tumor. Então eu tinha assim, um bem perto do bico, né? Do seio, e o outro estava aqui por baixo, que não tinha como ver. Então, aí foi feita a biópsia, e foi assim, um baque muito grande, porque o último médico que eu fui em Brusque, ele disse é 99,9% que não é câncer. E aí se fui para Blumenau, fiz a biópsia, 5 dias depois eles me ligaram, né, dizendo que o exame tinha chegado. E aí ele não abriu, estava lacrado. Quando eu e meu marido chegamos lá no consultório, ele abriu, ele ficou assim, ó, parado, o médico, vermelho, com o olho cheio de água. Ele disse, a notícia não é boa. Aí eu disse, não vai dizer que é câncer? Ele disse, é. São 2 tumores e é assim, ó, uma semana a senhora tem que operar. Tem que tirar. Porque cada dia que a senhora está perdendo é um dia menos de vida. E como que foi ali pra você identificar no começo, Sônia? Como é que foi no seio esquerdo, você citou ali, né? No esquerdo. Como é que você fez pra identificar, né? Porque hoje a mulher, hoje em dia, ela se toca mais, ela tem o espaço de se conhecer mais, a gente tem as informações aí muito mais disponível pra nós, mas de Sim. certa forma a gente um pouco se anula, né? Como é que você identificou? Como é que foi assim? Eu trabalhei muitos anos na rede, né? Fui paciente, fui voluntária e cheguei em 2017 a presidente. Mas eu percebia muito assim nas mulheres o medo de se tocar, de apalpar, né? Eu Receio não, de descobrir que é mesmo. que eu acho que era isso, né? De descobrir que estava com o nódulo e descobrir que era o câncer, né? E eu fiz massagem eu fazia massagem, né? No corpo e a moça que fazia, nunca percebeu. Aí no final do ano,
né? Eu parei de fazer, aí em janeiro eu estava na praia e, e uma amiga nossa estava chorando, aí ela disse, era uma senhora mais de idade, eu disse, o que que tu tens? Ela disse, eu tô com câncer, descobri um câncer na mama. Aí ainda eu conversei um monte com ela, dei força, assim, né? Sim. Animei bastante ela. Na outra semana, eu descobri que tinha. Nossa. E como é que foi para contar para a família? A senhora comentou que estava com seu esposo, né? Eu sei que você tem os filhos, Nós é, temos 4 4 filhos. filhos. Como é que foi esse É, processo? Já no dia você decidiu foi contar? difícil. Foi muito difícil, foi muito triste. Quando eu cheguei do médico, aí à noite eles vieram do colégio e coisa, todos felizes, assim, ai mãe, o que que deu, né? No exame. Aí eu disse, a mãe tá com câncer. Nossa. Aí, ó, foi assim, ó, todo mundo chorando em cima, eu tava deitada e todo mundo veio em cima de mim, me abraçando e chorando. Aí chorei junto com eles, né? Sim. Mas eu disse para eles uma coisa, eu disse, a partir de hoje, pode chorar o quanto vocês quiserem. Agora, a partir de hoje, amanhã, não quero mais ninguém chorando e vocês vão ter que fazer o que a mãe fez na hora que o médico disse. Eu não vou dizer que eu não fiquei, assim, o chão saiu debaixo dos meus pés, né? Mas, e o meu marido, ele na hora, ele disse que ele foi bem egoísta. Quando o médico falou que ele pensou, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para curar a minha mulher, Sim. né? Então, aí eu disse para eles, vocês vão fazer o que a mãe fez na hora que o médico falou. Vocês vão entregar a vida da mãe nas mãos de Deus. E foi o que eu fiz. Quando o médico falou, né? Eu disse, olha, pensei comigo, né? Falei baixinho, Deus, estou nas tuas mãos. Eu vou fazer tudo o que for preciso para me curar. Mas tu sabes o que vai ser o melhor para mim. Exato. Ô Sônia, e o que que te fez instigar essa motivação? O que que na hora te trouxe essa força? Porque é um momento muito delicado e doloroso, né? Onde a gente tem que buscar forças da onde não tem. Eu nunca passei por isso, nunca acompanhei de tão perto assim esse processo, mas imagino o quão delicado deve ser. Da onde você tirou força para não desistir e continuar? Olha, eu não, eu vou te dizer, só Deus mesmo. E eu pensei, eu chorei muito na hora, mas não assim com medo que eu fosse morrer, né? Eu nunca pensei nisso. Eu vou morrer por causa do câncer. Nunca, nunca Sim. passou assim na minha cabeça isso. Eu pensei nos meus filhos. Disse, meu Deus, como é que eu vou contar para eles? E nós temos 4 filhos, né? Que é o Charles, a Sheila, o Celso e a Maria Verônica. E a Maria Verônica é uma filha do coração. Quando o nosso terceiro filho tinha 10 anos, nós adotamos ela bebezinha. Eu tenho filho do coração também. É. E aí ela tinha 10 aninhos. Eu pensava assim, ó, eu tenho que lutar, eu tenho que ter força, né? Porque eu não posso morrer. Essa menina, a mãe já abandonou. Se eu morrer, como é que vai ser, né? Claro que na hora a gente pensa nisso, mas tudo se dá um jeito. Mas assim, ó, foram os meus filhos e o meu marido que eu lutei, que eu. E assim, ó, nunca, nunca, ninguém me viu triste, ninguém me viu chorar. Não vou dizer para vocês que eu não chorei. Sim. Então, Mas no antes de. cantinho ali, né? Às vezes, assim, quando via que eu não estava bem, eu dizia para o meu marido: vamos lá na Santa Paulina. Aí a gente ia conversando, aí eu chorava. Antes de cada químio, eu ia lá também, pedia uma bênção, pedia uma freira lá que dava. Mas foi assim, ó. E difícil também o meu pai, né? Eu precisei dar notícia para os meus pais. E o meu pai, então, sempre foi muito chorão. Sim. Aí teve um dia que eu disse para ele: pai, não vem mais aqui em casa. O Não senhor tá me, ajudando o também. senhor me perdoa, mas eu tenho que dar força para a família, força para vocês. E o pai vem aqui e chora, né? Tu fica sem ação, porque Sim. com pena dele, né? Sim. Mas depois então ele se acalmou um Sim. pouquinho. A senhora falou um pouquinho do tratamento, até para a gente compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo, né? Cada pessoa
têm um tratamento específico. Algumas precisam da químio, outras da rádio. Como que foi o tratamento da senhora, né, desde o início? Quais foram as etapas, né? Primeiro foi a cirurgia, né? Aí quando veio o resultado, porque aí a mama foi, né? Levaram para examinar tudo. Aí foi feito, na hora da cirurgia, já tiraram aquele linfonodo, o sentinela, que é aqui né, na axila, para ver se o câncer tinha passado. Sim. Mas felizmente não tinha. Apesar de ter 2 tumores, mas né, ainda estava. Por quê? Porque eu vi na hora certa, né? Com antecedência. E do jeito que eu vi, foi, eu digo assim, ó, eu sou católica, então eu tenho muita fé e tenho muita, assim, a Nossa Senhora Aparecida para mim é tudo, né? Tanto assim que Sim. domingo, dia 12, Foi o dia dela, né? fez 15 anos que eu terminei o tratamento, no dia dela. Eu Nossa. recebia a notícia da médica que eu tinha terminado o tratamento, né? Dos 5 anos. E ela disse, ó, não precisa mais, a senhora está curada. Então, Foi como se fosse um recado de Nossa Senhora falando, eu intercedi pela cura, né? Eu tô contigo, então, né? assim, foi bem emocionante. Que marcante, né, Foi, Sônia? marcou demais esse dia, para mim foi assim, né? Então, Aí, após a cirurgia, teve a aí eu fui, rádio e a químio. não, aí veio, como não passou, então eu fiz a quimioterapia, aquela vermelha, aí o médico disse, a senhora vai, tem que fazer a vermelha, ela disse que é a mais forte, vai perder cabelo, aí, né, senti muita coisa ruim, mas tem pacientes que não, né? Sim. E então eu fiz 5 sessões de químio, eram 6, era de 21 em 21 dias, mas nunca podia fazer porque a imunidade baixava muito. Então eu tinha que tomar muito remédio, muita vitamina para poder fazer a outra. E chegou a passar por aquele processo do perder o cabelo, Sim, todo. aí quando eu fiz a primeira químio, aí estava fazendo de uns 18 dias, eu fui lavar a cabeça e quando eu fiz assim já veio um monte de cabelo, né? Nossa. Aí a minha filha, uma delas disse, a mais velha disse, mãe, nós fomos buscá-la no trabalho. Aí eu disse, ai Sheila, eu disse, o cabelo da mãe tá caindo. Ela disse, mãe, já passa a máquina. Aí eu peguei, cheguei em casa, nós tínhamos uma cabeleireira no lado da nossa casa. Aí fui lá e disse, eu corto meu cabelo bem curtinho. Aí ela começou a cortar. Daqui a pouco eu disse para ela, sabe o que? Passa a máquina. Ai, Vai cair de qualquer maneira. É pior tu ver aquilo lá no chão do né? banheiro, né? Aí ela cortou. Aí tinha umas mulheres lá, choravam que se acabava. E ela estava sabendo já do teu caso, ainda não, ou ela soube na hora? Não, tava sabendo. E aí eu disse, as mulheres choravam, eu disse, por que vocês estão chorando? Ai, esse cabelo. Eu disse, querida, o cabelo volta, né? Eu tenho que fazer a químio. Se é para eu ser curada pela químio, eu vou fazer. E aí fiquei carequinha. Na segunda eu fui na missa com o cabelo. Na terça eu e meu marido nós cantamos, né, em Azambuja, Sim. lá no santuário. Aí na terça eu já fui careca, fui de lenço. Então a minha maior felicidade era quando ia fazer as químios, que eu parava lá no Angelone Blumenau e comprava aqueles lenção, né? Tinha tudo, de cada roupa tinha a cor. E aí naquela terça, foi passada a máquina no meu cabelo. Aí no outro dia saiu meu marido e os 2 filhos para trabalhar. Quando eles voltaram, vieram tudo careca. Que legal, fizeram homenagem. Linda, né? O Charles já era, né? Ah, não. O Charles não tinha cabelo? Não, o Charles ainda tinha cabelo. Ainda tinha. Aí eu disse, o que é isso? Não, é para a mãe ver que a mãe não está sozinha. Que né? E as meninas eu não... Aí queriam cortar também, eu disse, não corta. E eles ficaram ali careca.
É que nós mulheres temos um apego pelo cabelo, né? Que eu acho que é a parte estética que a mulher mais se identifica, assim, é mais feminino, né? E acho que é um momento muito delicado a gente cortar os cabelos. Algumas têm mais apego, outras não. E o que algumas pessoas não sabem, Sônia, é que eu, né, descobri há pouco tempo, desde que a gente começou a aprofundar mais nesse assunto, é que eu fui buscando algumas informações. Algumas pessoas acham que descobriu o câncer, perdi o cabelo, e não é assim, né? Não. É o processo da quimio, é isso, Sônia? A químio, a rádio não cai. Aí tem a químio amarela. A amarela, ela ataca mais os ossos, né? Então, a vermelha, e tem a branca, mas a vermelha é aqui que mais, né, Foi atinge essa assim, que- essa que eu A fiz. recomendação é do médico de acordo com o grau do câncer identificado, é isso? Do É, tratamento, é. né? Então, cada paciente vai ser tratado de uma forma Então, diferente. como eu vi cedo, né? Então, não passou, né, nos linfonodos. Então, aí fizeram aquele exame do sentinela. Então, já foi uma benção, né? Fiz a químio toda. E aí, na quinta químio, era festa de Azambuja. Fiz a químio, tudo. E fui na festa à noite. Botei, né? Coloquei 2 lenços, porque era muito frio, agosto. Aí eu disse para o meu marido, disse, vamos dar uma voltinha lá na festa? Ele disse, vamos. E aí nós fomos. Chegou na segunda-feira, eu comecei com calafrios e ruim. Aí liguei para a médica que fazia químio em Blumenau. Aí ela disse, me passou uns remédios. Eu tomei, chegou na quinta-feira, eu não consegui mais. Aí ela disse, vem pra cá. Aí cheguei lá no consultório, na hora ela já chamou o pessoal do hospital para fazer um exame de sangue. Meus leucócitos estavam em 400 e pouco, estava baixíssimo. E o normal é quanto? Aí é acima de 4 mil, 5 mil. Meu Deus, Sônia, tá Aí, bem baixo. Por conta da medicação? Não, da Não, gravidade mesmo. da gravidade, é porque a imunidade estava Sim. baixa e como eu saí assim no frio, né? Aí ela disse, a senhora já vai ficar internada? Eu disse, não, aqui não. Sônia, eu ia até te perguntar, você comenta muito que fez em Blumenau, né? Sim. Na época não tinha essa estrutura médica em Brusque, ou você se sentiu mais segura em fazer lá, os seus médicos eram lá? Porque também a questão do deslocamento, às vezes também poderia te cansar mais, né? Toda essa... Não o deslocamento, mas foi assim, ó, o médico, aquele que disse que era 99,9% que não era câncer, Sim. quando ele olhou o exame, que ele viu, ele disse, vocês podem escolher, eu opero, mas aqui é tanto, mas se a senhora quiser ir para Blumenau. E aí eu tinha uma amiga, que era como uma irmã minha, e ela estava com câncer também. Sim. Era uma moça, né, solteira, única filha, Nossa. a Andréia Lira, e ela estava fazendo o tratamento. E aí ela disse para mim, Sônia, tu faz a biópsia, se for câncer, tu já me diz que eu vou ver com o meu médico. E aí quando eu soube já o resultado, no mesmo dia, eu liguei para ela, eu disse, é câncer. Ela ligou para o médico dela em Blumenau, Dr. Omar Machado, e ele disse para ela amanhã de manhã vir para cá. E eu fui. E ele que fez a cirurgia, ele fez tudo, ele foi, eu sempre digo assim, ó, vocês não têm noção, como é que eu vou dizer para vocês, do jeito que esse médico me tratou, assim, ele foi pai, ele foi mãe, ele foi irmão, ele psicólogo. Não psicólogo, mas assim, ó, com humanidade, sabe? De acolhimento, né? Ele acolheu muito bem, ele foi... Aí ele já marcou para outra semana, eu fiz o resto dos exames, ele já marcou a cirurgia. Aí eu só disse para ele assim, ó, só vou pedir uma coisa para o senhor. Ele disse, pede, se o senhor não me esconde nada. Se tiver alguma coisa que não dá de fazer, tudo que o senhor, se eu vou morrer por causa disso, o senhor vai me dizer, não esconde. Porque se eu morrer, eu quero morrer sabendo de tudo. Né? Porque tem gente que esconde muito. E com dignidade. Sinceramente, eu acho errado.
É importante a pessoa saber para ter ciência, né? E eu sempre, assim, a minha cabeça é como se eu não tivesse a doença. Sim. Inclusive, quando você fala, a gente até sente uma força em Exato. você, né, hoje. É um assunto muito comum, então a gente, quando fala sobre isso, quando escuta alguma história, lê algum relato, a gente fica um pouco sentido, retraído, emotivo, e ouvir você falar sobre a tua história, você traz uma força muito grande, você traz uma segurança, né, eu acho que, imagino que sua vida hoje esteja tomado um rumo totalmente diferente, né, eu acho que não tem como não ter tomado diante de tudo que você passou, mas a sua fala, a sua história traz muita força. Então, acho que acredito que por isso talvez o médico até tenha seguido o seu pedido, porque ele sentia força em você. Inclusive, você citou até que você que dava força para sua família, né? A Sim, força vinha sim. mais de você que estava precisando de força naquele exato. momento. E ele disse, o médico disse, dona Sônia, a senhora ficou curada pela força que a senhora tem, que assim eu nunca pensei o negativo, sempre o positivo, Sim. né? Tanto assim que eu fazia químio, nós íamos final de semana, sábado e domingo, nós cantávamos todas as missas em Azambuja. Nossa. Às vezes eu tinha que sentar, porque assim, na hora da químio tu não sente nada. Mas depois dos 3 dias, né, aí tu fica meio tonta, fica enjoada, Sim. né, mas Como é que você manteve a sua rotina assim, Sônia? Ah, descobriu. A rotina muda muito, altera muito. O pessoal que está trabalhando, né, identificou como é o tratamento. Algumas pessoas acabam achando que a vida acabou ali. Descobri um câncer, acabou minha vida, não posso seguir. E você trouxe agora relato de que você seguiu, né? Você tinha eu seus segui. compromissos aí, de cantar na igreja, entre outros compromissos. Imagino que você tenha. Como é que você deu continuidade na sua rotina? Normal. É, Normal, só assim cuidava né, na alimentação um pouco, mas foi a minha vida, continuou normal. Coisa boa. Então, às vezes eu chegava lá na igreja para cantar, sempre de salto alto e coisa, aí eles diziam, meu Deus, tinha uma senhorinha que ela dizia assim para mim, ó, ela até já faleceu, e aí ela dizia assim, meu, quando eu te vejo lá na igreja, pisando firme no chão, ela disse com aquele salto, aquele lenção, ela disse, eu não acredito a força que tu tens. E eu disse, porque assim, ó, se tu desanimar, tu não vai levantar da cama. Ah, tem os efeitos colaterais da químio, que são terríveis, né? Enjoo, né? Dor de Mas cabeça. assim, ó, eu não me deixava abater por isso ali. Eu dizia, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. Tanto assim que quando eu fui internada, eu fiquei 5 dias. O médico disse, não pode ninguém entrar no quarto. Eu disse, pode tirar essa plaquinha, porque eu quero visita. Eu lá carequinha, na cama de gorrinho, porque era Eu quero frio, gente, eu quero agir. acabava as missas no Yazambuja, enchia o quarto. Sim. Mas eu disse, eu usava a máscara, né? Mas assim, ó, para mim, eu não sei nem explicar, parece assim que eu não tinha nada, sabe? Eu acho que é um misto de fé, né? Assim, respeitando todas as pessoas que estão assistindo, todas as que acreditam ou não, mas eu creio muito que uma pessoa que tem Deus no coração, que como a senhora teve uma vida dedicada à igreja, vem essa força também, né? Do sobrenatural, do que a gente não consegue ver, mas sente. Com certeza Deus estava contigo, porque é nítido. Desde que a senhora entrou aqui, eu senti a mesma coisa, do pisar firme, a elegância, o sorriso. Quando a gente começou a se falar para marcar a pauta, eu já senti uma positividade, uma alegria. E com certeza, esses requisitos fizeram, né, vencer. E uma família muito bem estruturada, né? sim, sim. É tanto assim que o Charles, naquele ano o Charles ia casar em dezembro, Meu e a Deus. nossa filha do coração ia fazer a primeira comunhão. Aí o Charles disse, mãe, eu vou adiar o casamento? Eu disse, não, eu vou cantar no teu casamento. Nossa. Ele contou, né, que foi carequinha, né? Tava só espetadinho assim, eu Verdade. até comprei um lenço, bordei e coisa, mas não. Aí ele disse, não, mãe, não usa não. E até dei presente para uma outra senhora e cantei o casamento todinho. A Ana queria Ave Maria, que eu cantasse, os convidados lá tudo chorando e eu lá firmona. Aí quando eu cheguei no salão, não, aí eu dei. Aí Aí desabou, o né? negócio. Desabada, né? O teu tratamento, o teu processo durou quanto tempo, Sônia? De químio, 6 meses, né?
Aí na sexta eu não pude fazer porque a médica disse, a senhora vai de novo para o hospital. Então, e a senhora vai morrer. Se, né? De tão Dá isso agressivo de que é, novo. né? Que ele vai atacando outras partes Porque do a corpo. imunidade está muito baixa. Então eu fiz 5 químios e mais 5 anos de tratamento com uma medicação que não podia esquecer, tinha que tomar todos os dias. Essa via oral daí. É. Durou mais ou menos quanto tempo todo o processo de tratamento, até o momento que você recebeu o laudo de tô curada? 5 anos. 5 anos, longo, né? Foram 5 anos. Nesses 5 anos, assim, teve algum momento que você pensou, meu Deus, você exala fortaleza. Algum momento você pensou em desistir? Não. Não. Hoje, se eu tiver, né? Eu posso ter de novo? Sim. E eu vou lutar do mesmo jeito que eu lutei. E vou ter a força que eu tive há 20 anos atrás. Isso aí. Eu queria perguntar, porque a gente está indo pro caminho do fim, tu vê como passa rápido, né? De tão gostosa que é a conversa. Para falar um pouquinho do trabalho específico na rede, como presidente em 2017, como que funciona, o que a senhora fazia, como que a instituição trabalha, né? Ela vai em locais privados, ela acolhe essas mulheres, ajuda na questão das mulheres que não têm a condição de fazer a cirurgia de reconstrução. Sim. A reconstrução a gente até tem direito, né, pelo SUS, quem tira a mama. Tem o preventivo, né, lá, Sim. Papa Nicolau. E quando eles fazem o preventivo, já fazem na mama também, né, para ver se tem alguma coisa. Então, Mas todas as redes a gente pode chegar lá e fazer o preventivo tem que gratuitamente. ligar, né? Ligar, Eu não trabalho mais lá, tá? Ah, sim, Eu sim. saí, mas assim, ó, tu ligas, marca o preventivo, elas já fazem. Se aparecer alguma coisa, o médico vai ver o resultado, né? O laudo, e aí ele já te encaminha se tiver alguma coisa. Se tem um nódulo, às vezes a mama tem secreção. Isso tem que tomar muito cuidado. E todo mês tu mesma fazia O o autoexame. toque, né? Então, e lá, quando precisa, eles arrumam, eles levam para Blumenau para fazer a químio. Ah, fazer esse transporte. Meu marido levava e ficava lá, mas tem o carro da rede que leva, né? E Sim. tudo que for preciso, lá no que eles podem ajudar, eles ajudam. O mamógrafo que estava ali na maternidade, quando eu era presidente, estava ali parado na maternidade. A gente lutou um monte, eu e um outro vereador, né? Para levar lá para o Azambuja. E nós conseguimos. Brigamos, Eu consegui. teve muita gente contra e acabamos que queriam levar lá para o Hospital Dom Joaquim. E a gente conseguiu. Então lá a gente também conseguiu algumas mamografias para os pacientes. Né? Porque tem aquela que não pode pagar, né? E eu vejo que vocês também dão palestras, né, nas Palestra em Outubro empresas. Rosa. Eu É uma loucura, né, correndo. Então sempre eles me levavam junto, mesmo quando eu não era presidente, para dar o meu testemunho. Então, teve um ano que a gente foi numa escola e que era a sala só de meninas. E aí eu contei para elas, né, como é que foi. E aí eu olhei para elas e eu disse, vocês querem ver como é que eu fiquei? E mostrou. Aí umas diziam, não, outra, eu quero. Aí eu abri a blusa, as voluntárias que estavam comigo ficaram tudo assim. Ela disse, nunca vi alguém fazer isso. Mas é E importante, né? eu mostrei, eu disse, eu não estou mostrando eu sem o seio para assustar vocês. Eu disse, eu estou mostrando para vocês não passar por isso, né? Então, sempre a prevenção, porque tem cura. Tem cura, o câncer tem cura. Claro, se tu deixar, tu ficar com medo, né, de achar alguma coisa que vai passar por tudo, pelo tratamento, então não, se vê alguma coisa diferente no seio, já vai no médico ou vai na rede, né? Teve uma senhora que estava bem desanimada, assim, ela estava
bem para baixo. E aí me chamaram para ir na casa dela. Eu conversei com ela, falei tudo o que eu passei, o que eu fiz. E ela dizia, não, porque eu não vou, porque eu vou morrer disso. E acabando, a mulher operou, foi para a rede feminina. E esses dias eu estava cantando em Azambuja e ela veio me dar um abraço. Tu me conhece ainda? Eu disse, eu lembro de ti. Eu disse que eu fui na tua casa. Ela olhou para mim e ela disse, Maria, eu te agradeço. O teu testemunho me deu força e eu fiz tudo o que tinha que fazer e estou aqui, estou bem. Que coisa linda. Espero que o teu testemunho de hoje possa ter chego ao máximo de mulheres possíveis. Quero te agradecer muito, Sônia. Primeiro, prazer de te conhecer. A tua história é inspiradora. Eu segurei aqui durante vários tempos que eu também tive na família para não me emocionar, porque é um assunto que mexe comigo. Agradecer a Mi, que conduziu super bem comigo por ter aceito esse projeto. A Michelle é nossa colaboradora aqui também do RH e junto com o marketing criou toda a campanha de Outubro Rosa na empresa. Vou deixar para vocês fazerem as considerações finais. Então, para mim foi uma honra poder te entrevistar. Acredito que essa conversa vá tocar outras mulheres, que elas possam fazer os exames. Ano passado a gente perdeu um colega aqui, esse ano por câncer aqui na empresa, e eu soube que ele foi fazer o exame depois de uma palestra que teve aqui na VDTech. Então, eu realmente acredito que programas como esse, palestras e iniciativas como essa, possam tocar milhares, centenas de pessoas. Mas se tocar uma mulher, já valeu muito a pena. Então, Mi, faça as suas considerações finais, depois a Sônia. Bom, eu acho que é um tópico muito importante para a gente trazer e apesar de ser um assunto avassalador, eu acho que ainda não tomou a proporção que deveria, pelo menos, e trazer alguém no nosso convívio, até quando a Pamela abriu, a Soniazinha, que é mãe do Charles, eu falei, poxa, a gente não tinha conhecimento, que legal, é alguém que vai poder falar, eu até acredito que você tenha passado por isso pela força que você exala, você precisaria dar força para outras pessoas, né? É muito importante o seu testemunho, o quanto ele impacta positivamente na vida de outras pessoas. E para que nós mulheres, até mais novas, né? Eu tenho 29 anos, mas a gente tem que começar a se perceber, né? Eu acho que depois que eu passei a ter mais acesso a essa informação, independente da idade, que eu vejo que as pessoas hoje acreditam que, depois dos 40, 35, eu acho que todas as idades, é importante a gente estar sempre atento, né? Eu acho que não custa ali 1 minutinho, 2, durante o banho, um outro momento, a gente fazer esse toque, perceber e prevenir, né? Porque a gente nunca sabe. Que, às vezes pode não ser nada, mas eu acho que no menor sinal possível, eu acho que o mais recomendado é procurar aí, de repente até a rede feminina para dar um apoio, tirar uma dúvida, que é algo que está mais acessível a nós. E a internet está aí, né? Cheia de informação. Exatamente. E a gente pode buscar rapidinho a informação, que o digital hoje está tão prático e rápido e a gente consegue ter essa informação. Foi um prazer entrevistar você, né? Que a gente fica muito feliz em que você pudesse compartilhar a sua história com a gente. Tenho certeza que vai atingir várias pessoas e como a Pamela falou, eu reforço, se a gente conseguir atingir uma pessoa, a gente fez um bom trabalho, o seu testemunho pode salvar uma vida, né, o quanto isso é importante, né, e a gente queria que você deixasse uma mensagem pra gente, como que foi, como é que tá a sua vida agora, a gente já pôde acompanhar, mas qual a mensagem que você deixa hoje com a sua vivência, com a sua experiência, para que outras pessoas possam se inspirar em você, o que você traz hoje, depois de tudo que passou? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a oportunidade, eu fiquei assim bem feliz, porque eu sempre, né, dava o meu testemunho e de uns tempos para cá não. Então, a minha vida hoje é uma vida normal, eu me sinto muito, muito feliz, né, tenho meus filhos, meu marido, a gente está sempre junto e eu acho que a mulher, quando ela descobre alguma coisa na mama, ela tem que correr para o médico, né? Ou para a rede feminina e não ter medo. Não ter, é pior a pessoa ficar ali segurando isso, né? E depois não tem mais a chance de ficar curada. Então, assim, não tenho medo, faça prevenção todo mês depois da menstruação. Quando tá tomando banho, vai e faz, né, o exame do toque na mama. E porque o câncer tem cura, se descoberto a tempo, né, bem cedo, não tem. Muitas mulheres nem fazem químio, né, nem precisam. Então, a mensagem que eu deixo essa é não ter medo. E se acontecer de ter o câncer, sigam firme a vida, façam tratamento e vão
viver felizes. É isso aí. É isso. Muito obrigada, Sônia.